Sabia que a Igreja Católica ela tem várias formas de oração? Tem oração de louvor, oração de súplica. Fica comigo até o final desse vídeo aqui, que eu vou contar para você as 8 formas de oração que a Igreja Católica possui, para que você possa praticar. Então, vem comigo. Olá, é muito bom ter você aqui para mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Anália Gaspi e a oração, ela é o diálogo entre nós e Deus. Mas o mais importante mesmo na oração é que Deus vem em nosso socorro, para que nós possamos assim, com as graças dele, receber o dom da oração. Que eu vou falar um pouco mais à frente. São João Damasceno, ele tem uma frase que ele diz o seguinte: a oração é a elevação da alma a Deus. O Catecismo da Igreja Católica, ele nomeia pra gente 5 formas de oração. E a tradição da Igreja Católica, ela traz pra gente mais 3 formas de oração. E são essas 8 formas de oração que você vai aprender aqui no vídeo de hoje. Então vamos começar aqui com a oração de bênção e adoração. Mais especificamente com a oração de bênção. A oração de bênção, ela é o encontro de Deus conosco. Então Deus ele concede para a gente os seus dons e nós acolhemos esses dons. E como resposta, nós louvamos e bendizemos a Deus por nos ter concedido esses dons. E existem 2 formas de oração de bênção. A oração de bênção que é elevada a Deus pelo Espírito Santo, que é aquela onde a gente eleva a nossa voz a Deus para agradecer aquela graça especial que a gente recebeu de Deus, né? E essas graças podem ser nossa saúde, que foi restabelecida, a graça de ter maior fervor na oração, a graça de ter vencido uma tentação, e enfim, as mais variadas graças, que não são só materiais, mas como são também bens espirituais. Outra é quando a gente pede a Deus a bênção, como por exemplo, sei lá, a gente tem uma medalha de Nossa Senhora das Graças aí. Então a gente pede para o padre abençoar para a gente. O padre ele vai lá dar a bênção. Essa bênção foi Deus quem deu. O padre ele foi apenas um instrumento de Deus para dar aquela bênção. E a oração de adoração é reconhecer a Deus como Deus. Então quando a gente reza, né? Senhor, vós sois santo, santo, santo. Então a gente está reconhecendo que Deus é verdadeiramente santo. Essa é uma característica somente de Deus. Totalmente santo, somente Deus, né? Ou então quando a gente reza, né? Deus, como suas obras são grandiosas. Então a gente reconhece a grandeza de Deus através da sua criação. Então a gente também está adorando a Deus. Então essas e muitas outras formas de oração são oração de adoração. E a adoração é a primeira atitude nossa quando a gente reza, né? É reconhecer Deus como Deus de fato. E a adoração, ela só é devida a Deus. Então a gente não adora nada mais além de Deus, tá bom? Agora vamos à oração de louvor. A oração de louvor, ela é muito semelhante à oração de adoração. Ela tem uma pequena diferença. A oração de louvor, ela é cantar e glorificar a Deus pelo que Ele é. Então, olha só, a diferença está aqui, ó. Adorar é reconhecer a Deus como Deus. Eu dou um reconhecimento a Deus por aquilo que Ele é. E aqui,
Na oração de louvor, a gente canta, glorifica a Deus pelo que Ele é. São coisas distintas, né? Espero que tenha ficado claro para você. E a gente canta e glorifica a Deus pelo que Ele é, muito mais do que pelo que Ele faz. E é claro, né, gente? A gente com certeza tem que reconhecer a Deus pelo que Ele faz, porque o que Ele faz também é grandioso e também merece reconhecimento. Mas na oração de louvor, a gente reconhece que primeiro vem o reconhecimento daquilo que Deus é, para depois a gente reconhecer aquilo que Deus faz. A liturgia das horas, ela realiza esse louvor a Deus de maneira perfeita, nos seus salmos, nos seus cânticos. Ela realiza esse louvor a Deus. E se você não sabe o que é a liturgia das horas, nunca ouviu falar nessa oração, tem um link aqui na descrição desse vídeo sobre um outro vídeo, né, que explica para você sobre a liturgia das horas. Então, caso você não conheça, você pode ir lá conferir nesse vídeo. Mas depois que terminar esse, hein? E uma outra referência também que a gente tem de louvor a Deus é a multidão do Apocalipse, que louva a Deus. Inclusive, eu vou deixar a passagem referenciada aqui para vocês, para que vocês possam ir lá e conferir na Sagrada Escritura, para que vocês tenham, então, como exemplo de louvor, né, a essa multidão do Apocalipse. E a gente tem também a oração de ação de graças, que nada mais é do que a gente agradecer a Deus por todas as graças e todas as bênçãos que a gente recebe dele. E as cartas de São Paulo, se você observar bem, frequentemente elas começam e terminam com a ação de graças. Um exemplo disso é a carta de São Paulo aos Tessalonicenses, que eu vou deixar referenciada aqui para vocês também, para que vocês possam ir lá e conferir também, né? Um dos exemplos dessas passagens bíblicas de São Paulo. E é engraçado que muitas das vezes, inclusive eu também faço isso, né? Então, assim, eu digo isso para mim e para você, é que muitas das vezes a gente se lembra muito bem de fazer pedidos a Deus, o que a gente deve fazer também, né? Claro, foi Deus quem falou, né? Pedis e recebereis. Mas quando a gente recebe a graça de Deus, a gente simplesmente esquece de agradecer, né? Isso não pode acontecer. Então é uma coisa que a gente deve fazer, é aprender a cultivar dentro de nós esse sentido de agradecimento, de fato voltar e agradecer a Deus pelas graças recebidas. E aí, já aprendeu como rezar aí? Já deu para aprender? Calma que tá vindo mais oração ainda, hein? Mas se você já aprendeu algumas formas novas de rezar, já pode ir deixando aí o seu like no vídeo. E se você é novo aqui no canal, já vai se inscrevendo aí no canal para que você possa ir recebendo esse conteúdo católico que traz aqui tudo sobre o que é esse universo católico, para que você aprenda a conhecer e amar a cada vez mais a Igreja Católica. Então vamos à oração de petição ou súplica, que nada mais é do que são as nossas orações, os nossos pedidos, né? As nossas súplicas, as nossas preces que nós fazemos a Deus. Na oração de súplica, a gente reconhece que a gente precisa de Deus. A gente reconhece que nós pecamos, né? E que pecando, nós nos afastamos dele. E quando a gente reconhece isso, o nosso pedido é nossa volta a Deus. O pedido de perdão pelos nossos pecados é o primeiro movimento da oração de súplica, porque, né, é a condição para que a gente tenha, de fato, uma oração justa e pura, e que nos ajuda também
a entrar em comunhão com Deus, porque a gente tira, né, aquela barreira que seria o pecado, então, que existia entre nós e Deus. Então, a partir daí, nós entramos numa comunhão mais plena com Deus. E o centro da oração de súplica, o mais importante, é a busca pelo reino de Deus e o desejo também pelo reino de Deus, né? Como o próprio Jesus nos ensinou. E a primeira coisa existe uma hierarquia na oração de súplica. Isso não quer dizer que a oração, né, que você vai ter uma ordem cronológica certinha que você vai seguir. Não é nada disso. O que existe é a parte mais importante e a parte menos importante, certo? E a parte principal, né? O que é mais importante na oração, que vem em primeiro lugar, é pedir a Deus que venha a nós, como a gente reza no Pai Nosso, né? Que venha a nós o vosso reino. E que reino seria esse, né? Que Jesus seja o rei da nossa vida, que ele possa vir morar em nossa alma. Isso seria o reino de Deus em nossas vidas. E em segundo lugar, né? Então pedir a Deus, né? Meu Deus, como eu posso cooperar com o seu reino? Como eu posso acolher o seu reino? Então Deus nos ensina. Essas duas primeiras formas de oração de súplica são elas as mais importantes de todas, as que a gente tem que dar maior importância. E só depois dessa oração é que vem então os nossos pedidos, o que é menos importante, que são os nossos pedidos pessoais. Não deixa de ser importante, é claro, né? Todo pedido é válido, mas tem importância menor do que aquele primeiro que eu falei. Aqueles dois primeiros que eu falei. E esses pedidos pessoais, o que seriam, né? Casa, carro, saúde, emprego, enfim, as nossas necessidades, né? Até porque todas as nossas necessidades, elas são objeto de pedido. Deus nos ama, né? E como Ele nos ama, Ele está pronto para atender as nossas necessidades. E aí, gostou do tema? Quer continuar se aprofundando na vida de oração? A baixar o e-book que está aqui no link da descrição desse vídeo, para que você possa ir aprendendo ainda mais coisas que não estão nesse vídeo, né? Mas que vão te ajudar muito sobre a oração. Então, se você está desmotivado, você vai aprender, vai descobrir a necessidade da oração. Se você está muito desanimado, você vai aprender a como vencer o desânimo na oração. Se você ainda é um iniciante na oração, você vai ter lá um passo a passo para você começar a sua caminhada de oração. Então, não perde tempo não. Corre lá, baixa o e-book, leia, coloque em prática tudo o que está lá, para que assim você possa ir subindo de degrau em degrau na vida de oração. Então vamos conhecer agora a oração de intercessão, que é a oração onde a gente reza por uma outra pessoa ou por outras pessoas, né? Isso expressa muito bem a comunhão dos santos que existe, né? Porque com essa comunhão dos santos significa o quê? Que nós, unidos uns aos outros, rezamos pelos outros. Então existe uma união entre nós, né? E por causa dessa união, a gente pode rezar uns pelos outros. E a gente, pessoal, a gente tem que rezar por todo mundo, pelas pessoas próximas de nós, pelas autoridades, seja do nosso país, sejam do mundo, né? Pela conversão dos pecadores, enfim, rezar por todo mundo. E essa oração de intercessão, ela nos une a Cristo, né? Ela nos torna mais semelhante a Cristo, porque Ele é o único intercessor entre nós e o Pai. Então Cristo, Ele pega as nossas orações, leva até o Pai, e o Pai nos concede as bênçãos por aquela outra pessoa, né? Que nós estamos pedindo. Ou aquelas outras pessoas por quem nós estamos pedindo.
É como se Jesus fosse uma ponte entre nós e o Pai. E por essa ponte atravessa as nossas orações pelos outros. E também pelas nossas próprias preces, né? Esses, então, foram os 5 tipos de oração da Igreja, né? Ou seja, que estão lá no Catecismo da Igreja Católica. Mas você pensa que acabou? Tem mais, hein? Temos, então, aí a oração, as 3 tipos de oração, que são as orações da tradição da Igreja. Uma dessas orações da tradição da Igreja é a oração vocal, que é aquela oração onde nós conversamos diretamente com Deus, com as nossas próprias palavras, né? Ou então com os santos, né? E essa oração vocal, ela nos ajuda a 2 coisas. Em primeiro lugar, ter mais viva a presença de Deus em nossa vida, né? E a ter a certeza de que Deus está nos ouvindo, seja na oração direta a Deus, seja através dos santos. Mas Deus está, e de fato Ele está nos ouvindo, né? E a gente também nessa oração vocal, a gente precisa ter a prudência de selecionar bem as palavras que a gente vai dizer a Deus. Afinal de contas, a gente está conversando com o Rei dos Reis, né? Então não é qualquer pessoa com quem a gente está falando. Então selecionar as palavras, dizer coisas agradáveis a Deus, né? Com o maior zelo possível. E Jesus, ele rezou a oração vocal, como está na passagem bíblica que eu vou deixar aqui para vocês. E na Santa Missa é muito importante que a gente responda, né? Já que a gente está falando da oração vocal, onde a gente fala, né, diretamente com Deus ou com os santos, então a gente tem os momentos na Santa Missa onde a gente deve dar a nossa resposta ou cantar, como é, por exemplo, no momento do santo, no momento da oração do Cordeiro, as respostas da oração eucarística, enfim. Todas as orações da missa a gente deve participar, porque somos participantes da Santa Missa. Não somos meros espectadores, entendeu? Somos participantes. E uma outra forma de oração que existe também na igreja é a oração de meditação, que é a procura, né? Que é a nossa procura por entender um texto da Sagrada Escritura, né? Ou então entender algum texto de espiritualidade, como o livro Caminho, de São José Maria Escrivá, Imitação de Cristo. Então a gente se apropria do conteúdo lido, né? Ou seja, a gente guarda no nosso coração aquele conteúdo que a gente leu, relaciona com a nossa vida, né? E dali tira alguma forma de pôr em prática aquilo ali que a gente acabou de meditar. Agora vamos conhecer então a oração mental, que muita gente acha que é a mesma coisa de meditação, mas não é, tem uma diferença. A oração mental, ela é o fruto da meditação. É a gente falar para Deus aquilo que a meditação nos inspira a dizer para Ele, né? Então, por exemplo, se eu estou meditando lá, o Senhor é o meu pastor. Então, o Senhor vai me guiar, vai me levar a um lugar seguro, onde eu possa pastar em verdes prados, né? Então, que oração a gente faz a partir disso? Meu Deus, guia a minha vida, me leve por lugares seguros, não me deixe cair. É uma prece que você faz, é uma oração mental que é fruto da sua meditação. Então, todos esses tipos de orações que eu mencionei aqui, eles devem ser feitos, tem que nascer do nosso coração. Então, a gente tem que procurar prestar bastante atenção nas nossas palavras, né? Fazer por amor a Jesus, se concentrar de fato na oração, né? E cada momento é propenso a um tipo de oração. Isso não quer dizer que a gente vai rezar de acordo com o nosso humor, né? Hoje eu tô com vontade de louvar, então eu vou louvar. Isso não funciona assim. É de acordo com a necessidade. Então, se a gente está doente, por exemplo, a gente precisa de saúde. Então, vamos pedir a Deus saúde. Mas, como diz a Sagrada Escritura,
em todos os momentos da vida, devemos louvar a Deus. Agora é com você, hein? Comenta aqui embaixo qual desses tipos de oração você vai pôr em prática a partir de hoje. Eu quero saber, hein? Comenta aí. E compartilha esse vídeo com mais pessoas. Manda aí pra geral, pra todo mundo que você conhece, né? Para que assim a gente possa alcançar o máximo de pessoas, para que mais pessoas aprendam a rezar de fato. E me siga lá nas redes sociais, se você quiser dar um passo a mais na sua fé, para que assim você possa crescer a cada vez mais, porque ela tem conteúdo cristão de verdade, que vai te ajudar a crescer espiritualmente. E eu vou deixar esse vídeo aqui para vocês, ó. Você sabe como é que funciona a intercessão dos santos? Esse vídeo aqui explica tudo para você. Te espero no próximo vídeo. Fique com Deus. Até a próxima.